Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um serão de quarta-feira, um serão de dicas da farmacêutica. O meu nome é Paula Iglesias, sou farmacêutica, sou a autora deste projeto e é com imenso prazer que eu hoje anuncio que vamos pela primeira vez ter esta nossa noite, este nosso serão inteiramente dedicado aos cuidados a ter com os pés. E para isso eu vou ter não mas, como foi anunciado, mas 2 convidados muito especiais. E deixem-me dizer-vos que a Aquilane é uma marca que tem mais de 80 anos e que esteve presente no Self-Care Market and Summit em março passado e hoje desafiou-me a mim e ao Dr. Manuel Portela, que é podologista e presidente da Associação Portuguesa de Podologia, para conversarmos sobre os cuidados essenciais a termos com os nossos pés. Porque os nossos pés têm aqui uma função muito importante. Por vezes são um pouco negligenciados e a sua pele também, mas de facto estes poucos centímetros de área, não é? Estes centímetros quadrados, suportam o peso do nosso corpo. E imaginem só que 25% dos ossos estão localizados nos nossos pés. E estão descritas mais de 300 alterações patológicas relacionadas com os pés. Portanto, já perceberam que temos aqui muito que conversar hoje com esta marca, Aquilane, e que é dedicada aos cuidados com os pés e com o Dr. Manuel Portela. E eu, sem mais delongas, vou já convidar aqui o Dr. Manuel Portela, da Associação, presidente da Associação Portuguesa de Podologia, para se juntarem a mim, a nós, nesta conversa. A Patrícia já cá está. Olá! Olá, Patrícia. Tudo bem? E o Dr. Manuel também já cá está, mas acho que com a câmara invertida. Nada ao contrário. Estou com a câmara invertida, exatamente. Vamos lá ver se eu consigo pôr isto aqui a funcionar direitinho. Entretanto, enquanto Então. o Dr. Manuel vai inverter a sua câmara, eu queria dar as boas-vindas a todos que estão aqui a juntar a nós e dizer-vos que se quiserem convidar mais pessoas para esta conversa, podem usar esta seta que está aqui no canto inferior à direita e assim mais pessoas podem colocar as suas dúvidas e beneficiar também com os esclarecimentos todos que nós hoje vamos ter aqui neste nosso direto dedicado aos cuidados com os pés, que nesta altura do ano estão mais expostos e, portanto, se calhar o interesse e os cuidados, por essa razão, são também maiores. E eu vou começar por apresentar a doutora Patrícia Torrado, que é da Aquilane, que é uma marca que tem mais de 80 anos, mas a doutora Patrícia já nos vai contar tudo sobre esta marca, e que pertence aos laboratórios Expansiance. E então, a doutora Patrícia é Brand and Digital Manager dos laboratórios Expansiance, que representam aqui a Aquilane no nosso país. É verdade. Seja bem-vinda. Obrigada. E, em primeiro lugar, aproveito já para agradecer aos dois por se terem juntado aqui a nós neste desafio, de falarmos aqui um bocadinho do cuidado dos pés. No início, a doutora Valter estava a falar justamente da questão de negligenciarmos muito esta área do nosso corpo e só nos lembrarmos dela nesta altura do ano em que começamos a calçar os chinelos, as sandálias e tudo mais. Mas, na verdade, é uma área do nosso corpo à qual nós temos de dar total atenção, não é? Porque não só por questões estéticas, mas, em primeiro lugar, porque sustenta o nosso corpo, não é verdade? Falando aqui um bocadinho só da história da Aquilane, que eu acho que pode ser interessante para quem está a ouvir a live, porque a marca Patrícia, tem... peço desculpa interrompê-la, mas antes de nos contar um pouco sobre a história da Aquilane, deixe-me só apresentar o Dr. Manuel, porque já estamos Com a ver certeza. o Dr. Manuel. Dr. Manuel Viva! Portela, seja muito bem-vindo. Muito boa tarde a todos. Boa tarde a todos, boa noite e assim também em especial. Obrigada por ter aceitado aqui este desafio conjunto Dicas Aquilane. É um gosto muito grande tê-lo aqui e deixe-me só partilhar assim brevemente algumas notas biográficas sobre o seu percurso para quem está connosco o conheça um pouco melhor. Então, o Dr. Manuel Portela é licenciado em Podologia, mestre em Psicologia da Dor, doutorando em Endocrinologia e é o fundador da Portela Clínica, que fica em Braga,
imagino que onde deve estar, ainda É está de verdade. bata, trabalhamos até tarde todos, nós também, a farmácia acabou de fechar há 2 ou 3 minutos, e atualmente é presidente da Associação Portuguesa de Podologia. Por isso, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, doutora Paula. Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra muito grande e um privilégio poder estar convosco e com os nossos convidados e participarmos um bocadinho e contribuirmos também para este problema, para esta causa, que é um problema de saúde pública também. E falarmos um bocadinho sobre a saúde dos nossos pés, porque, como dizia muito bem, na verdade os nossos pés muitas vezes são um pouco negligenciados, porque possivelmente também não estamos sensibilizados para a importância dos nossos pés e provavelmente também conhecermos alguns métodos, alguns cuidados específicos que nós efetivamente podemos ter e dessa forma podermos contribuir para a saúde dos nossos pés e evitarmos muitas lesões e evitarmos, como dizia há bocadinho e muito bem, temos mais de 300 lesões nos pés e podemos, na verdade, prevenir muitas dessas lesões se, eu costumo dizer, se olharmos para os nossos pés todos os dias como olhamos para o nosso corpo. É fundamental olharmos para eles para percebermos como é que eles se comportam. Sem dúvida. E, Patrícia, conte-nos um bocadinho como é que nasceu esta marca que nos lançou aqui este desafio, ao Dr. Manuel e a mim, para hoje conversarmos. E que teve agora uma imagem nova, muito recentemente, desde março, abril, que temos esta imagem nova da Aquilane, mas os produtos mantêm a sua eficácia, a sua segurança, não é? Mas com esta nova imagem, também de vez em quando, nesta marca já com 80 anos, também é preciso haver aqui uma renovação. Conte-nos um bocadinho como é que nasceu esta marca, que nasceu no Mónaco, e que tem uma origem tão interessante e que é uma curiosidade que eu acho que devemos partilhar com quem está aqui connosco, porque é de facto extremamente interessante a origem, como começou, para responder a uma necessidade. Conte-nos um bocadinho sobre isso. Então, em primeiro lugar, só explicar que a Aquilane é uma marca dos laboratórios Acepta, que nós, laboratórios Expansiance, representamos em Portugal e que distribuímos pelos pontos de venda. Então, aqui se voltarmos um bocadinho ao final dos anos 30, que foi a altura em que surgiu esta marca, e se formos viajar até ao Mónaco, esta marca surgiu da necessidade dos corropias. Basicamente, os funcionários do casino que passam muitas horas em pé e se falarmos aqui do Mónaco, conseguimos perceber claramente uma associação ao casino e a todo o mundo dos jogos, por isso daí ter surgido aqui esta marca. Então, nessa altura, o que é que acontecia? Os croupiers passavam muitas horas em pé, tal como passam ainda nos dias de hoje, e em alcatifas e tudo mais, e o que é que acontecia? Estas horas em pé fazia com que surgissem muitas dores nos pés. Então surgiu aqui a necessidade de, ok, como é que nós vamos combater isto? E foi então que do casino foram desafiar um farmacêutico, no caso, com uma solução de, ok, como é que nós vamos combater as dores dos pés dos nossos funcionários? E foi então que se chegou aqui a esta fórmula, não a fórmula que nós temos nos dias de hoje, porque agora aquilo ainda é um pouco mais do que isso, mas chegou-se a uma fórmula de um produto bastante eficaz que fosse dar resposta a esta necessidade dos croupiers. A marca não foi uma marca gigante desde sempre e nós costumamos referir isso porque isto foi um caminho que foi feito. Os fundadores da marca, no fim, desenvolverem este produto, que era especificamente para um público muito pequenino, que era a equipa do casino, começou a sua caminhada e foi um bocadinho quase como um bater de porta a porta para fazer com que todas as farmácias, não só de França, mas depois, porque a marca depois acabou por se expandir, mas que começassem a acreditar na marca. Aos poucos a marca foi se introduzindo, as farmácias começaram a acreditar e até aos dias de hoje, que hoje nós podemos dizer que não só em Portugal, mas estamos em Portugal, por isso vamos falar daqui, a Aquilane é a marca número 1 no cuidado dos pés. Hoje em dia já não tem só uma oferta voltada para os croupiers, é uma oferta voltada para todos nós. Panóplia é uma gama que dá resposta a inúmeros problemas que os nossos doentes se queixam.
Exato, e aí atrás da doutora Paula tem aí alguns exemplares daqueles que são os produtos da marca, que pronto, hoje em dia já estamos a falar de um laboratório que já produz mais de 6 milhões de unidades por ano, não só para Portugal, mas a nível global, por isso conseguimos ver a grandiosidade já da marca. E é uma marca que, felizmente, mesmo em Portugal, graças também à eficácia da mesma, não é? É uma marca que hoje em dia já se associa a entidades grandes, como no caso a Associação Portuguesa de Podologia, e no caso de outras marcas que também já se têm vindo a associar a nós. Por exemplo, ainda hoje nós estivemos juntamente com a Adidas a comunicar as gamas mais voltadas para o desporto, e estamos aqui com eles nesta preparação para as maratonas e tudo mais. Por isso, é uma marca que é não só da confiança dos profissionais de saúde, mas também dos clientes, que agora sim, como estávamos a falar, acabou por se reformular, teve agora Patrícia, acabou de me dar aqui uma ideia, Diga. faço já aqui um desafio, e o Dr. Manuel também. Também devíamos fazer uma live sobre a preparação e os cuidados com os pés nos desportistas e a propósito da maratona. Sim, sem dúvida. Era muito boa Hoje ideia. não é Era o muito boa nosso ideia. foco, hoje não é o nosso foco, mas desculpe interrompê-la. Então, hoje a Aquilain já está em 65 países e é líder de mercado nos cuidados dos pés em Exatamente. muitos países por este mundo fora. Exatamente. Especificamente em E Portugal, nós renovou, somos marca número 1. e em Portugal, número 1. E renovou a sua imagem este ano, há uns meses, Sim. e portanto também por essa razão é importante hoje estarmos aqui para que os consumidores, não é? As pessoas, mas também os profissionais de saúde saibam que estamos a falar dos mesmos produtos com a mesma qualidade. Algumas fórmulas foram ligeiramente melhoradas, não é? Mas que no fundo a sua eficácia é a mesma. Exatamente. No E fundo, se nós olharmos estudos por trás, também é um ponto importante sublinhar, que é a evidência científica por trás da formulação destes produtos, com estudos clínicos nos doentes reais. Exatamente, e é importante também referir que no caso das fórmulas dos produtos Aquilain, estamos a falar de produtos que têm fórmulas patenteadas, ou seja, aquilo que vão encontrar dentro de um frasco Aquilain não vai ser aquilo que vão encontrar noutras marcas. Pronto, realmente é único, foi estudado, foi patenteado e é um selo de qualidade Aquilain, no caso dos laboratórios Acepta. Dr. Manuel, e daí o reconhecimento não só dos doentes, mas dos profissionais de saúde e dos podologistas. Sim, é de facto, é uma verdade. A Aquilain é um parceiro da Associação Portuguesa de Podologia há muitos anos. Nós estamos a falar de 700 podologistas que são membros da Associação Portuguesa de Podologia. Portanto, estamos a falar de 95% dos podologistas em Portugal que são membros e sócios da Associação Portuguesa de Podologia e, portanto, e que, na verdade, os produtos da Aquilain, como diz a doutora Paula e bem, é de facto é uma mais-valia para os nossos utentes, para os nossos doentes ou para os nossos atletas, mas, sem dúvida, que é uma ferramenta muito importante para o podologista, porque tem resposta em diferentes áreas, em diferentes domínios. Essencialmente, eu penso que é muito importante que existam estas parcerias e este conhecimento, porque efetivamente, em primeiro lugar, é importante que exista um diagnóstico muito claro sobre o tipo de patologia efetivamente que nós temos, porque só assim é que podemos direcionar e recomendar o produto, o medicamento, seja de facto aquilo que é necessário para que tenhamos sucesso no tratamento. Porque muitas vezes nós temos alterações, por exemplo, da lâmina ungueal, ou conhecido por unha, temos alterações das unhas, que efetivamente muitas vezes as pessoas acabam por associar de uma forma em geral uma alteração da unha, uma patologia provocada por um fungo, e muitas vezes não é. Muitas vezes tem a ver com a fragilidade ungueal, tem a ver com alguma alteração sistémica, como uma psoríase ou outra situação, e que se tivermos um diagnóstico diferencial e efetivo, o tratamento e a indicação a fazer para a reparação e para a correção daquela unha, efetivamente os resultados são efetivamente melhores. E portanto isto acontece na unha, acontece na pele. Mas acho que é importante dizermos, se calhar para quem está aqui connosco, o que é um podologista e a importância de um podologista, não é? De um profissional que é completamente especializado na saúde dos pés
Sim, portanto, até ao início até o ano 2000, digamos assim, que era uma lacuna que existia em Portugal, comparativamente com os países mais desenvolvidos, não só na Europa, como nos Estados Unidos, portanto, é uma área da medicina, uma área da área das ciências da saúde, que veio preencher uma lacuna na resposta das patologias do pé. Porque, na verdade, o pé foi sempre o parente pobre da medicina ou o parente pobre do organismo humano, porque foi sempre algo que estava escondido dentro de um sapato e muitas vezes era desvalorizado e só existia, de facto, essa valorização ou essa importância ou quando falávamos da amputação do pé diabético ou, efetivamente, quando tínhamos muita dor e havia incapacidade de poder andar. E, efetivamente, ainda hoje, ainda temos muitas incapacidades, muitas vezes de mobilidade e das próprias fragilidades, nomeadamente do doente idoso, que muitas vezes começa por perder a capacidade e a autonomia da marcha. E, portanto, de facto, o pé foi sempre um parente pobre do organismo e o parente pobre também da medicina. E a podologia veio, de facto, preencher e dar resposta a esta lacuna. Portanto, os profissionais de saúde podologistas são profissionais de saúde licenciados em podologia, com cédula profissional e, portanto, e também aproveito, e porque a pergunta é muito pertinente e a observação, que os nossos utentes, os nossos doentes, quando procuram ajuda diferenciada na área da podologia, que o possam efetivamente fazer e certificar-se que estão perante um profissional certificado e qualificado para o exercício da sua profissão. Porque o podologista, na verdade, de acordo com aquilo que é a própria lei da Assembleia da República, é o profissional de saúde responsável pelo estudo, pela investigação, pela prevenção, diagnóstico e tratamento das patologias do pé. E, portanto, que faz, eu costumo dizer que, de facto, a podologia tem um acompanhamento desde os primeiros passos, a partir do momento em que a criança começa a caminhar, por volta dos 12, 14, 16 meses, o podologista tem uma intervenção muito importante na orientação da marcha, na orientação da postura, na orientação do tipo de pé, das alterações do membro inferior, nomeadamente a própria posição do joelho, passando pela área do desporto, que cada vez mais temos desporto numa fase muito precoce e os jovens, de facto, praticam desporto já profissional de uma forma com muita carga, com muita intensidade, passando pela área laboral, na área da investigação, nomeadamente no calçado de proteção, passando pela área do pé diabético, que realmente é uma área com muitas fragilidades e que nós em Portugal temos mais de 1 milhão de diabéticos em Portugal, estamos a falar 12,5% da população portuguesa diabética, temos mais de 1000 amputações por ano. Em amputações, o nosso Estado gasta cerca de 25 milhões de ano em amputações e, portanto, estas amputações efetivamente podem ser tratadas, aliás, podem ser evitadas, podem ser prevenidas. Podem ser prevenidas. E, portanto, a atenção do doente, a atenção do utente, é fundamental para os sinais e para os sintomas desta patologia, seja desta, seja de outra qualquer. Nós temos infecções gravíssimas no pé, provocadas muitas vezes por fissuras, pela própria fragilidade da pele, são portas de entrada para os micro-organismos, sejam eles bactérias, fungos ou vírus, e portanto estas fragilidades, estas fissuras que aparecem na pele, ou porque a pele é demasiado seca, ou porque temos um problema de hiperidrose, e portanto é uma porta de entrada para estes micro-organismos, e portanto é muito importante que de facto que o podologista tenha esta capacidade do ponto de vista diagnóstico para poder orientar melhor os utentes e os doentes. E é um facto, e a realidade é que nós hoje, eu costumo dizer que a farmácia e o farmacêutico normalmente é o primeiro contacto que o doente tem com o profissional de saúde quando tem um problema. Muitas vezes o farmacêutico é o primeiro profissional que a pessoa procura. E é fundamental que muitas vezes essa resposta, do ponto de vista imediato, é importante, mas é importante também que na persistência de alguns sinais, de alguns sintomas, que de facto o acompanhamento mais especializado da podologia possa também contribuir para o sucesso desse mesmo tratamento. E às vezes conversamos com colegas de diferentes áreas e diferentes profissões, nomeadamente na área da farmácia, e esta formação e muitas vezes esta partilha de conhecimento é fundamental para podermos dar uma resposta mais eficaz aos nossos doentes.
sem dúvida. E tantos doentes que têm necessidade de um podologista. Portanto, sem dúvida. Doutor Manuel, será que eu lhe podia pedir que se deslocasse ligeiramente para a sua esquerda? Porque estamos a vê-lo assim só a metade. Perfeito, perfeito. Muito bem. Perfeito. Doutor Manuel, nesta altura do ano, sandálias, a Patrícia já referiu, sandálias, chinelos, os pés estão mais expostos e as pessoas preocupam-se mais e também estão mais secos. Quais são as causas principais destes pés secos, às vezes muito secos? E antes, já lá vamos às fissuras e às gretas, mas primeiro, quais são as causas principais dos pés estarem tão secos nesta altura do ano? Bem, a principal causa, se não houver nenhuma alteração metabólica associada, de facto é a perda de água. E, portanto, esse excesso de perda de água pela própria aumento da temperatura, pela necessidade da regulação térmica do nosso corpo e da própria pele, faz com que o nosso organismo tenha tendência a perder efetivamente mais água. E por isso a pele normalmente acaba por transpirar mais, libertar mais água, a própria pele fica mais fragilizada, fica mais vulnerável, fica mais seca, e há aqui sempre dois aspectos importantes naquilo que é o cuidado da pele para evitar que esta pele fique mais seca. Em primeiro lugar, a hidratação é fundamental, nomeadamente beber muita água é fundamental, mas por outro lado controlar o excesso de transpiração. Portanto, não é suficiente colocar um creme, e muitas vezes as pessoas associam que o facto de terem a pele seca colocam um creme muito gordo, um creme muito hidratante, e às vezes até com características interessantes do ponto de vista de hidratação, mas também é importante tratarmos e incidirmos sobre essa causa, portanto evitarmos essa hiperidrose, evitarmos esse excesso de transpiração e esse excesso de perda de água, e portanto é fundamental, em primeiro lugar, tratarmos esse excesso de transpiração. Desculpe interrompê-lo. Portanto, hiperidrose, que é este excesso de transpiração. Exatamente, portanto, de uma forma geral, portanto, nós transpiramos habitualmente e é bom que exista essa transpiração. Normalmente no verão temos esta necessidade, principalmente por causa da regulação térmica da nossa pele e do nosso corpo, existe mais transpiração. Normalmente as extremidades, nomeadamente o pé e as mãos, acabam por transpirar sempre um pouco mais. E é algo que nós não conseguimos controlar do ponto de vista metabólico e do ponto de vista sistémico, mas podemos controlar esse excesso de transpiração a nível local. E por isso este excesso de transpiração tem pelo nome de hiperidrose, e é fundamental nós conseguirmos controlar este excesso de transpiração. Sim, é fundamental para evitarmos também algumas lesões a nível da pele. Portanto, é essencial fazer uma higiene cuidada dos nossos pés e hidratá-los. Mas hidratá-los com... Sim, sem dúvida, sem dúvida. Nesta altura do ano, aliás, eu costumo dizer, e não é em tom de brincadeira, mas é uma grande verdade, que a higiene diária dos nossos pés é fundamental. E por isso lavar muito bem os pés, lavar os pés nomeadamente nos espaços entre os dedos, lavar muito bem a planta do pé, e no final secar também muito bem os pés, se possível com uma toalha de algodão, normalmente por absorção e não por fricção. E dependendo da característica do pé e da característica do doente, muitas vezes há esta necessidade ainda antes de hidratar e podemos fazer este cuidado de forma alternativa, por exemplo, à noite colocar, por exemplo, um creme antitranspirante que vai permitir que durante o dia seguinte exista menos transpiração. E depois, por exemplo, de manhã, ao início da nossa atividade, colocarmos um hidratante no pé. E é importante que este hidratante seja um hidratante também específico, orientado, porque normalmente não é a quantidade de hidratante que nós vamos colocar que vai muitas vezes ter melhores resultados. Tem a ver exatamente com a qualidade
e tem a ver com a orientação, porque a nossa pele tem, de facto, um pH diferente no nosso pé do que tem no restante organismo humano, e normalmente estes produtos e estas linhas orientadas, nomeadamente como a Aquilaine, têm, de facto, especificidade para a pele seca dos pés, porque normalmente têm umas características diferentes do restante do organismo. Para além do pH, que também é diferente, normalmente a espessura. E, portanto, é necessário que se criem mecanismos do ponto de vista de absorção para que o creme que seja efetivamente colocado, que chegue efetivamente onde nós queremos e que não fique à superfície. Portanto, é importante que esta hidratação seja feita de uma forma eficaz. E estes são, de facto, durante todo o ano, portanto, não é só na altura do verão. Claro que nós no verão, provavelmente, olhamos mais para os pés, porque andamos com eles mais expostos. Normalmente dizemos que existem mais patologias no verão do que no inverno. Não é verdade. A patologia está lá sempre presente, mas nós, como andamos cerca de 2/3 da nossa vida com os nossos pés fechados, não olhamos para eles todos os dias como olhamos normalmente no verão. E por isso estes cuidados são cuidados diários. Claro que no verão também existem algumas condições que proporcionam ou que podem exponenciar estas patologias, como é de facto a hiperidrose e a xerose cutânea, portanto a tal pele extremamente seca, que quando não é tratada e bem tratada, passa muitas vezes pelo aparecimento das tais fissuras, normalmente conhecidas pelas gretas na planta do pé ou no calcanhar, que pode estar associado não só a esta xerose cutânea e esta pele extremamente fragilizada, extremamente seca, e portanto cria-se as tais fissuras, que são portas de entrada para agentes micro-organismos, e por outro lado também esta secura extrema da pele e essa mesma transpiração, associado a um outro mecanismo que a doutora Paula há bocadinho no início falou, que os nossos pés estão sujeitos a uma carga muito intensa e a nossa carga do nosso pé não suporta só o peso do nosso corpo. Para que as pessoas que nos estão a seguir e a ver, o nosso pé, em determinados momentos, suporta 3 vezes o peso do nosso corpo. Portanto, uma pessoa que, por exemplo, pesa 60 quilos, num ato ou num gesto de corrida, quando nós corremos, o nosso pé suporta até 180 quilos. Esta pessoa pesa 60 quilos. Se pesar 80, suporta 240 quilos. E, portanto, estes mecanismos desta carga e desta pressão de uma forma intensa, associada ao excesso de transpiração, associada à xerose cutânea, portanto, a pele seca, faz com também que a pele fique demasiado espessa, muitíssimo grossa, que são muitas vezes chamadas as hiperkeratoses, ou se quisermos, de uma forma ou numa linguagem mais corrente e vulgar, as chamadas calosidades. Estas calosidades muitas vezes têm também uma causa mecânica, mas é importante também tratar efetivamente estas hiperkeratoses ou estas calosidades para que também o próprio antitranspirante ou o hidratante tenha de facto uma ação efetiva, porque muitas vezes esta espessura da pele, muitas vezes é 3 ou 4 vezes mais a espessura fisiológica da pele. E, portanto, não há hidratante ou antitranspirante que chegue às camadas mais íntimas da pele, nomeadamente à derma ou à hipoderma, e, portanto, é necessário também que haja este tratamento também destas hiperkeratoses. E, portanto, estamos a falar da linha Aquilaine, e a linha Aquilaine também tem uma resposta, efetivamente, para estas situações, destas hiperkeratoses, ou destas queratopatias, ou destas calosidades, que também são uma ferramenta muito importante para o próprio podologista, porque, como eu dizia no início, é efetivamente importante percebermos qual é a causa dessa hiperkeratose, porque as formas e os mecanismos de nós as podermos remover ou podermos evitar que elas voltem a aparecer, têm efetivamente a ver com a causa. E se houver essa determinação, o sucesso do ponto de vista de tratamento é maior, como é evidente. E desculpem só interromper. E daí, mais uma vez, nós, enquanto marca, defendemos que é muito importante os profissionais de saúde entrarem aqui neste momento em que conseguem informar as pessoas corretamente, porque normalmente existe uma desinformação que, associada a um pé que transpira mais do que o normal, não é necessário hidratação. Assim como há a ideia que um pé muito seco também não necessita ter um cuidado a nível de antitranspirantes. Daí ser muito importante haver essa informação, porque às vezes as pessoas acabam por estar a encher-se de produtos em casa
que não vão resolver o problema delas e que acabam por até aumentar o problema, pronto, porque não estão a ser tratadas da forma mais adequada. Oh, Patrícia, isso leva-nos aqui a alguns mitos que podemos aproveitar este nosso serão para esclarecer. Mas antes disso, de facto, eu gostava de sublinhar a importância de algo que o Dr. Manuel disse e que é tão importante, que é as pessoas utilizarem produtos especificamente formulados, pensados, desenhados para a pele específica e as necessidades específicas do pé. Porque esta nossa pele do pé é de facto diferente da pele do corpo, tal como usamos cremes para a cara, usamos cremes para o corpo, e aqui a mesma coisa, cremes para os pés, creme, gel, agora há várias formas farmacêuticas, spray, enfim, há muitas soluções, mas de modo geral usar produtos específicos que foram formulados para os pés. Eu acho que esta é uma mensagem muito importante, porque não é suficiente usar o creme do corpo para esta hidratação adequada que o Dr. Manuel esteve aqui a descrever. Há aquilo formulou as suas gamas, mas continua com as mesmas cores. Portanto, o azul, pés secos, verde, pés transpirados, vermelho, pés cansados, pés queimados, como muitas vezes as pessoas usam esta terminologia, e depois também com outras soluções para as pernas pesadas, etc., pernas cansadas, e para o pé diabético. Já lá vamos. Então, e agora a Patrícia disse outra coisa muito importante, que é um creme ou um gel para um produto específico, um cosmético, para o pé seco ou muito seco, a xerose, que o Dr. Manuel descreveu há pouco, esse creme não vai secar o pé, por um lado, se for um produto específico. E, por outro lado, esta questão da transpiração que também referiu, que é muito importante. Também, o antitranspirante também não vai secar e complementam-se. É necessário hidratar e, quando há transpiração em excesso, ou própria desta altura do ano, ou quando é excessiva, já vamos falar um bocadinho sobre isso, quando é que é excessiva e a umidade e quais são os problemas que pode causar. É assim, não é, Patrícia? Exatamente. E é justamente por isso que existem vários produtos, e a marca tem vários produtos, porque todos eles têm a sua utilização e todos eles são indicados para questões mais concretas, como o Dr. Manuel estava a falar. E daí, mais uma vez, nós reforçarmos que é mesmo muito importante as pessoas procurarem o aconselhamento e não irem simplesmente com base em achismos de coisas que estiveram a ler no Dr. Google, que muitas vezes acontece, e dirigirem-se à farmácia ou onde quer que seja para comprar um produto que já vem, que já vem na cabeça com a ideia de comprar. Por isso, nós reforçamos sempre muito e a marca tem tentado mesmo fazer esse trabalho de que o cuidado tem de ser sempre. Tem de se dar a mesma importância aos pés como nós damos à nossa cara, por exemplo. E mesmo a nossa cara às vezes é um sítio exposto que acaba por ser negligenciado, mas é importante dar a mesma atenção. Se nós temos, que nem vamos a um dermatologista, porque é que se nós temos algum problema não procuramos um podologista? Tem mesmo de ser feito esse trabalho de também é um caminho, não é? Que a Associação Portuguesa de Podologia já tem vindo a fazer, mas é um trabalho que tem de ser feito e que aquilo que nós queremos é que as pessoas não procurem apenas a ajuda já quando o problema está no fim da linha, que no caso é no verão, que já querem meter os seus pés mais de fora e tudo mais. É um cuidado que tem de existir todo o ano e, mais uma vez, reforço, é muito importante o aconselhamento para procurar soluções mais indicadas. Porque nem nós, enquanto marca, também temos o interesse que as pessoas comprem os nossos produtos e depois não vejam resultados e fiquem chateados a achar que é a marca que não funciona. Não, se calhar não estão a procurar a solução mais indicada. Claro. E um dos produtos desta gama azul para os pés secos, com muitas opções, que tem esfoliante, como estava a dizer há pouco o Dr. Manuel, produtos específicos para as calosidades, para as gretas, para as fissuras, também tem um cuidado diário que todos que as pessoas saudáveis podem usar a partir dos 6 anos de idade e que teve uma ligeira reformulação agora. Sim. O bálsamo hidratofesa, exatamente, pronto, que é um produto mais de cuidado diário, que aquilo que nós sugerimos é a aplicação de uma vez ao dia, mas mais uma vez, pronto, aqui estamos a pensar num cenário de um pé saudável que só precisa de uma hidratação, pronto, extra,
E esse pode ser um bom exemplo. Os produtos, no caso desse produto também, teve uma ligeira reformulação, pronto. Ele tem uma textura, até se a doutora Paula espalhar, é bastante fluida a fragrância também é bastante suave. E dos estudos que nós fizemos, nós conseguimos comprovar mesmo que a hidratação dura mais de 24 horas e isso é possível ver pelos estudos e é uma excelente opção. Oh, Patrícia, e pode-se aplicar ou à noite, como sugeriu, ou de manhã, como Sim. sugeriu há pouco o Dr. Manuel, porque não é pegajoso, e eu posso aqui comprovar, e as pessoas podem experimentar também, e não é gorduroso, e Não. pode calçar os sapatos, ou as sandálias nesta altura do ano, enfim, ou os ténis, o que for, de seguida, que é um ponto muito importante também, porque quando por vezes as pessoas não usam produtos específicos para os pés, podem ocorrer até acidentes, não é? Justamente porque o pé pode escorregar, não está adequado, porque não está adaptado a formulação às características do Exato. função e às suas funções, não é? Exatamente. É isso mesmo. Sim, doutora Paula, de facto, como dizia muito bem, muitas vezes, quando os utentes ou os doentes colocam, ou as pessoas de uma forma geral, quando colocam um creme no pé, muitas vezes referem alguma sensação de desconforto pelo facto do pé ficar demasiado, com muito creme, portanto, com aquela sensação de deslize, que a pessoa escorrega com muita facilidade, e portanto, isto porquê? Porque, como dizíamos há pouco, a pele de facto tem uma espessura maior do que o restante do corpo, porque o mecanismo de absorção é diferente, e por isso é que um creme vulgar no pé não funciona da mesma forma que funciona na pele do corpo. E por isso é que os produtos e as linhas desenvolvidas, estudadas e que realmente inovam, não só nos princípios ativos como na própria formulação, para que estes mecanismos de ação sejam mais rápidos. E, portanto, esta necessidade e esta capacidade que os produtos têm de uma absorção rápida, por um lado, permite que o efeito seja mais rápido e mais direto, que não haja tanto desperdício e com menos quantidade conseguimos de facto os efeitos desejados, e por outro lado que não existam aquela sensação de desconforto, por um lado, e por outro lado também a questão da segurança, que é fundamental, porque se tivermos um pé demasiado hidratado e escorregadio, que não só a sensação, mas também o problema da própria queda, que pode acontecer precisamente por esse excesso de transpiração. E por isso é fundamental. Claro que a pessoa pode usar muitas vezes em função também, por exemplo, colocá-lo à noite, quando se deita, também o pé está em descanso durante mais tempo, portanto também o próprio mecanismo da ação também acaba por potenciar esse mecanismo da ação, não há transpiração normalmente durante a noite porque não há esforço, portanto a ação desse creme também vai ser potenciada normalmente quando o aplicamos à noite. Claro que muitas vezes há necessidade de aplicar 2 vezes ao dia, muitas vezes até alguma forma alternada, e há bocadinho falámos, por exemplo, do hidratante e do antitranspirante, e aí podemos alternar, colocar um de manhã e colocar outro à noite. Mas sim, de facto, esta formulação é muito específica e é muito direcionada para que esse toque e essa sensação de absorção rápida, que é realmente uma sensação de conforto, que dá conforto, para além do efeito que nós pretendemos dar, essa sensação também de conforto é muitíssimo importante. E nós há bocadinho falávamos sobre o rosto, sobre o nosso corpo e as diferenciações que nós efetivamente temos. Para nós, isto são curiosidades, mas penso que são curiosidades que interessam a todos. A doutora Paula disse que nós tínhamos 25% dos nossos ossos estavam nos nossos pés, e de facto estão. Portanto, nós temos 206 ossos, 28 ossos estão nos nossos pés. Os nossos pés têm, cada pé tem 107 ligamentos. Portanto, dois pés têm mais de 200 ligamentos, têm 56 ossos, tem 38 articulações em cada pé, 38 articulações. Incrível. E portanto, então, de alguma brincadeira, se me permitem, costumo dizer, se existe um especialista, muitas vezes, ou subespecialista na área da ortopedia para tratar a articulação do joelho, então nós temos 38 articulações nos pés e provavelmente às vezes não lhes damos
as devidas importâncias. E por isso é fundamental que nós tenhamos esta sensibilidade e possamos olhar para os pés de uma forma diferenciada. Doutor Manuel, revela bem a complexidade, não é? Desta estrutura anatómica que nos suporta, que nos sustenta, não é? É verdade. Aliás, existe uma terminologia que muitas vezes é associada ao pé, que é o chamado segundo coração. Mas o segundo coração, porquê que o pé é o segundo coração? O pé é o segundo coração porque o nosso coração, efetivamente, é o músculo do miocárdio, tem a capacidade de bombear o nosso sangue para todo o nosso corpo. E, portanto, o nosso sangue chega às extremidades, nomeadamente ao pé, com muita facilidade, até pela própria função do músculo cardíaco, mas também pelo efeito de gravidade. E, portanto, o pé, ao descer, chega ao pé com muita facilidade. Muitas vezes o problema coloca-se no retorno venoso. Na dificuldade que tem o sangue em subir aquele 1,5 m até chegar ao coração, até chegar aos pulmões. E, portanto, e daí, muitas vezes, a própria função da marcha, a forma de nós caminharmos, a forma de nós apoiarmos e termos o pé bem tratado, efetivamente também permite que o bombeamento do sangue em sentido ascendente que se faça em boa qualidade, digamos assim. Quando isso não acontece, normalmente aparecem aqueles derrames, aparecem as varizes, e portanto tudo isso muitas vezes associado àquela sensação que falámos aqui também já um bocadinho sobre o pé muito quente, o pé queimado, o pé cansado, que efetivamente também muitas vezes não tem efetivamente a ver com a pele, mas tem a ver com a parte venosa, com o sistema circulatório. E por isso é fundamental também que exista esta percepção, que exista este conhecimento, porque nestas circunstâncias também se deve indicar um tratamento específico para que possa melhorar, não só do ponto de vista de relaxamento, mas também potenciar o efeito de frescura no nosso pé para permitir que esse retorno venoso seja mais facilitado. Sem dúvida, e evitar que a doença venosa crónica depois também se instale. Verdade. Aí depois é um bocadinho mais complicado e, portanto, temos os mecanismos mais convencionais e mais físicos, nomeadamente as chamadas meias de compressão, ou então depois o tratamento mais invasivo, nomeadamente a cirurgia vascular para resolver alguns dessas insuficiências que muitas vezes são de facto incapacitantes. Sem dúvida. Doutor Manuel, vamos falar mais um bocadinho sobre a transpiração, porque é transversal o ano todo, mas nesta altura do ano, se calhar as complicações decorrentes dessa transpiração, porventura, são mais frequentes, porque as pessoas também frequentam mais piscinas, balneários e, por vezes, é uma complicação, que é o pé de atleta, uma micose, não é? Também vem associado, muitas vezes, a esse excesso de transpiração. Quais são as causas principais desta transpiração? Como é que uma pessoa pode saber se a transpiração é excessiva? Que muitas vezes é uma dúvida recorrente, a umidade, quando há água entre os dedos, não é? Nas zonas interdigitais. E depois, como é que se pode evitar? A seguir já lá vamos. Como é que se pode evitar? Muito bem. Vamos por Muito bem. Não, de facto, em primeiro lugar, percebemos que a nossa pele é uma barreira, que funciona como uma barreira protetora. E sempre que existe alguma lesão na pele, efetivamente, e existindo mais a exposição, a potencialidade e a facilidade de existir uma infecção é muito maior. Mas, efetivamente, como é que nós identificamos se na verdade temos mais ou menos transpiração? Primeiro, temos a sensação dos pés demasiado úmidos. E isso muitas vezes até provoca desconforto, não só mesmo até ao caminhar, porque durante a caminhada vão-se criar muitas vezes até zonas de fricção e de lesão entre o pé ou a pele e o próprio calçado. Porque esses mecanismos de fricção e movimentos de deslizamento anteroposteriores fazem com que existam zonas de fricção, não só na zona do tendão de Aquiles, portanto na parte posterior, que muitas vezes é comum depois aparecerem aquelas bursites, aquela dor na zona do tendão de Aquiles, provocada pelo calçado, que muitas vezes a origem tem precisamente a ver com o excesso de transpiração e que faz com que existam estes mecanismos de lesão.
Os próprios dedos, normalmente os dedos têm uma tendência de estar ligeiramente com algum mecanismo de flexão e, portanto, essa flexão vai fazer com que existam zonas de fricção na zona dorsal dos dedos e essa fricção também provocada por esse excesso de transpiração. E, por outro lado, muitas vezes verifica-se que a própria coloração da pele, a pele fica uma pele muito mais branca, muito mais branquiçada, portanto, deixa de ter aquela cor rosada, cor normal, e, portanto, há uma coloração da pele normalmente mais branquiçada, mais macerada, que normalmente nós, a terminologia que utilizamos é uma pele mais macerada. Provavelmente a linguagem mais vulgar que as pessoas utilizam é aquela pele mais melada, portanto, uma pele mais úmida. Que muitas vezes até, nomeadamente na planta do pé, dá a sensação que existem uns poros, que existem uns buraquinhos na planta do pé, que isto muitas vezes já é a instalação de uma bactéria que se associa, porque nós temos de facto uma flora bacteriana na planta do pé e, portanto, quando existe aqui algum desequilíbrio, existe este excesso de transpiração, vai permitir que muitos destes micro-organismos, que alguns deles até são comensais, que acabam por se desenvolver com mais facilidade. Isto porquê? Porque alguns destes micro-organismos desenvolvem-se em meios quentes, úmidos e escuros. E, portanto, o pé é o sítio certo. Portanto, é um local quente, é um local com muita umidade, é um local fechado, um local escuro, e, portanto, estes micro-organismos desenvolvem-se com muita facilidade. Se esse excesso de transpiração, nesta altura do ano, de facto existe, vai provocar essa maior maceração e essa pele mais esbranquiçada. Se, por outro lado, tivermos um excesso de transpiração, mas associado a uma pele, a um pé mais arejado, portanto, um pé com uma sandália, um pé com um chinelo, não significa que o excesso de transpiração não exista. Ele existe, não é provavelmente tão perceptível. E, portanto, só é perceptível já numa fase mais avançada quando nós começamos a ter uma pele, e a terminologia mais correta é uma pele mais escamosa. Parecem mesmo escamas de peixe, porque a pele, nomeadamente no dorso do pé, começa a levantar e, portanto, a camada mais externa, nomeadamente a epiderme, começa a levantar por esse excesso de transpiração e que vai provocando um descolamento, digamos assim, das camadas da capa córnea da pele, portanto, das camadas mais superficiais. Portanto, estes normalmente são os sinais desse excesso de transpiração. Claro que, pelo próprio pH da pele, os nossos pés também têm um cheiro característico. E provavelmente é por isso que as pessoas não gostam tanto dos pés. Que era o odor. Exatamente, portanto, este odor característico, que é um odor característico do pH da pele, do pé, que é diferente do restante organismo humano, da restante pele do organismo humano, é um pH diferente, associado à própria flora que está em contato com os nossos pés, quando é potenciado por um excesso de transpiração, normalmente também tem um odor mais intenso. E por isso é necessário que exista um controle de base para evitarmos essa transpiração, que muitas vezes também podemos associar a algum desodorizante ou algo mais específico para controlar também a própria bromidrose, ou seja, esse odor associado. Mas a hiperhidrose, de facto, é aquilo que está na origem e deve ser isso que deve ser controlado em primeiro lugar. Claro que também é necessário que as próprias interfaces e o próprio calçado e a própria meia que nós utilizamos também possa ser ajustado e adequado a essa mesma necessidade. Porque se nós vamos a um baile, utilizamos um determinado tipo de calçado e uma indumentária própria, um dress code para a festa em questão, se formos fazer uma caminhada ou se formos praticar desporto, utilizamos um calçado específico e uma meia específica, e se formos à praia também utilizamos um calçado específico para irmos à praia. E por isso é muito importante que, em função das próprias características de cada um e das características da pele, que a própria meia muitas vezes também seja uma meia mais indicada para um determinado tipo de pé e o próprio calçado também que seja indicado para um tipo de pé. E hoje temos, de facto, do ponto de vista tecnológico, e nomeadamente a própria nanotecnologia também hoje ajustada não só ao têxtil, mas também ao próprio calçado, pensado também e desenvolvido a pensar também nestas características específicas do pé para que possa realmente proporcionar mais segurança e melhor qualidade. E foi uma área que teve um desenvolvimento incrível nos últimos anos. Patrícia Aquilin
também tem uma resposta para a transpiração e para a transpiração excessiva. E Exatamente. para o odor. E Exatamente. temos aqui uma É assim, gama verde, sim. não é? Uma gama extremamente completa que dá resposta a estas situações. Em creme, em gel, em pó, em spray. Há aqui várias soluções para estas situações que estão frequentes nos nossos doentes. Sim, sim. A nossa gama verde, no caso, como a doutora Paula estava a dizer, tem justamente vários modos de aplicação e agora até com este reformular de imagem da marca é mais simples as pessoas até perceberem qual é que é a indicação de cada um dos produtos. Justamente aí, cada frasco, cada embalagem tem uma barrinha com uma cor correspondente. No caso, esta amarela é a que está mais indicada para a transpiração mais intensa ou excessiva, e isso ajuda a posicionar os produtos, justamente. Existem vários produtos, não só para aplicação diretamente no pé, mas também uma aplicação diretamente nos sapatos, justamente para ajudar nessa questão também do odor. E esse produto em específico que estávamos a mostrar, ele é um produto que tem uma textura mais gel e que quando aplicado no pé, aquilo que ele vai fazer é transformar-se numa espécie de um pó. Ele fica com uma... imenso. Sim, é um bocadinho. Vou ter que tirar aqui um bocadinho. Pronto. Mas ele, quando aplicado, ele fica com uma textura quase como... E no fim, até de secar, ele fica com uma textura quase como se fosse um género de um pó. E ele vai ajudar, pronto, não só a controlar a transpiração, mas também a questão do odor, justamente. E uma sensação de frescura. Exato, exato. Também. E Exatamente. quais são os ingredientes que colocaram neste gel? Então, quantas vezes por dia se pode aplicar este gel? Pronto, é assim, o gel deve ser aplicado pelo menos uma vez ao dia, ok? Será suficiente. No caso, esse gel, também se não estou em erro, ele também teve uma pequenina reformulação em termos de fórmula, é agora também uma fórmula mais natural, ok? Tem uns e pronto. de tapioca, não é? Uns pós de tapioca, pós de tapioca. Exatamente. Vão absorver aqui. Exatamente. É? Justamente, é por isso que justamente que se sente essa textura depois de aplicar. Exatamente. Perceber aqui, mas eu sinto. Sim, pronto, exatamente. E pode ser usado também nas crianças. Pode. Porque também crianças, há pouco também o Dr. Manuel referiu, falámos também nas crianças e nas necessidades e no desporto profissional que começa cada vez mais cedo, não é? Mas nas crianças também que transpiram muito e que usam ténis muito frequentemente, há o creme, não é? Mas também na transpiração, mas também neste caso para a transpiração excessiva, podem usar a partir dos 6 anos. Mas aí uma precaução que é apenas uma vez por dia. Os adultos podem usar até 2 vezes por dia, de manhã à noite. Exatamente, sim. Existem até produtos da gama verde e aí é necessário, antes, cada pessoa, quando for procurar aconselhar-se com o profissional de saúde, porque existem alguns produtos da gama verde que podem ser usados a partir dos 3 anos e outros a partir dos 6 anos. Exatamente, mas este em concreto, que é o intensivo, 6 anos. a partir dos 6. Se fosse o creme, é para a transpiração crónica a partir dos 3. Exatamente. E os pós também a partir dos 3. Para que fique aqui, que não haja dúvidas. Isso é uma questão de transmitir. Doutor Manuel, o pé de atleta é uma consequência, muitas vezes, desta transpiração que não é controlada, desta umidade que não é controlada. Sim, de facto. O pé de atleta, como é vulgarmente conhecido, porque acomete com muita regularidade os atletas. E por isso esta dermatofitia ou esta tinea pedis também, como é conhecida, é uma patologia que está muito associada, de facto, ao excesso de transpiração. Porquê? Porque o excesso de transpiração provoca alguma fragilidade na pele, a pele fica mais vulnerável
e então deixa de funcionar como uma barreira protetora e então fica mais exposta às infecções provocadas por esses micro-organismos. E, entre outros, os fungos. Alguns deles são comensais, portanto estão em contacto com a nossa pele diariamente, não têm de ser lesivos, portanto não têm de ser patogénicos, portanto que eles estão em contacto connosco e portanto nós vamos controlando a nossa higiene diária, etc. e não tem razão para que exista nenhuma infecção fúngica, mas se existir esse excesso de transpiração e a pele ficar mais vulnerável, mais fina, mais fissurada, com fissuras, nomeadamente entre os dedos ou noutros locais, permite que exista esta porta de entrada e estes micro-organismos passam a ser patogénicos e passam, de facto, a produzir uma lesão e a provocar uma infecção fúngica. Porquê? Porque, na verdade, as pessoas muitas vezes colocam a questão, mas eu não estive em nenhum balneário, eu não estive em nenhum, eu uso sempre o chinelo, eu tenho imensos cuidados, eu não calço calçado a ninguém, eu não estive em nenhum sítio público, eu não fui à praia e de repente começou-me a aparecer umas bolhinhas ou começaram a aparecer umas fissuras entre os dedos ou alguma comichão ou prurido, ou em alguns casos mesmo até chega mesmo a supurar e por isso é de facto um dos sinais, são alguns desses sinais, nomeadamente o prurido ou a chamada comichão, são muito frequentes nestas infecções fúngicas provocadas pelos dermatófitos ou pelas leveduras ou por outros. E por isso o excesso de transpiração de facto está aqui um bocadinho na origem, porque permite que a pele fique mais macerada, mais vulnerável, mais permeável para que estes micro-organismos atinjam as camadas mais profundas da pele e provoquem realmente a lesão. Mas também é verdade que se nós estivermos em locais que sejam mais, digamos assim, propícios à existência de determinado tipo de micro-organismos, essa probabilidade de infecção é de facto maior e, portanto, muitas vezes a frequência das piscinas, não só porque, mas hoje existe um controlo muito maior, não só das piscinas, dos balneários, etc., mas porque o próprio contacto com a água, e nomeadamente muitas vezes com o próprio cloro, também faz com que a pele fique mais vulnerável e, portanto, daí também que existam mais infecções nesta altura, precisamente por esse contacto com a água. E por isso a transpiração é, de facto, uma dessas causas. E há bocadinho estava a doutora Patrícia aqui a falar um pouco sobre a gama dos antitranspirantes e eu sou, enquanto podologista, enquanto profissional de saúde, sou muito adepto ou fã, digamos assim, dos antitranspirantes em pó. Muitas vezes não são aqueles que os doentes muitas vezes preferem porque é em pó e porque a meia fica com o pó, mas para mim em termos de resultados são excelentes. Porquê? Porque o pé, para além das características que tem em termos de antitranspirante e portanto todos esses mecanismos de antitranspiração e os princípios ativos estão disponíveis, tem outra capacidade que é a capacidade de absorção. Ou seja, por um lado reduz o excesso de água ou de transpiração e, por outro lado, tem a capacidade de absorver esse excesso de transpiração, que muitas vezes, ou a meia, porque é uma meia muito mais fina, ou porque o calçado é um calçado também mais fino, não tem essa capacidade, porque o calçado e a meia também têm a capacidade de transpiração e de transpor para a parte externa aquilo que é o excesso de transpiração. Às vezes no verão, o tipo de meia ou calçado não tem essa capacidade e por isso, se utilizarmos este antitranspirante em forma de pó, tem de facto esta capacidade de absorção da água em excesso. E temos aqui várias opções, não é, Patrícia? Sim, temos, inclusive existe mesmo o formato de pó, que é um cilindro, é uma embalagem que tem um formato cilíndrico, que até está aí, exatamente, e existe o mesmo produto, mas em formato de spray, exatamente, no fundo é o mesmo produto, apenas com modos de aplicação diferente. E estávamos aqui a falar do que é que as pessoas preferem, e na verdade, da nossa gama de transpirantes, os mais procurados e mais comprados são justamente os pós. Isto porque eu também acredito que seja aquilo que os profissionais de saúde acabem por recomendar aos pacientes. Sim, e que ainda tem aqui um plus, também vão impedir que se crie o biofilme dos tais micro-organismos patogénicos indesejáveis que ninguém quer. Exatamente. O doutor Manuel.
E se calhar agora o nosso tempo passa a voar, eu nem acredito que já são 10 da noite, mas não podemos sair desta live sem falar um bocadinho sobre o pé diabético. Não sei se concordam comigo. Sem dúvida. Eu concordo, mas a doutora Paula, o pé diabético é um tema interessantíssimo, mas eu não sei se teremos tempo e para não voltarmos depois aqui, nós estivemos aqui a falar de pés secos, estivemos a falar do excesso de transpiração, estivemos a falar de pé de atleta, estivemos a falar de algumas infecções, etc. E nós hoje temos a prática desportiva, que é cada vez mais frequente e bem, porque é recomendada todos os dias, temos jovens, temos dos 8 aos 80 a praticar exercício físico, portanto isto é fundamental e é importantíssimo para a saúde do pé, do coração e de tudo o resto, é o melhor medicamento que nós podemos ter, é caminhar e fazer exercício físico, e os pés também sofrem muito com o exercício físico e com o esforço, e são alvo muitas vezes os pés de tudo isto que nós estivemos aqui a falar, normalmente 2 ou 3 vezes mais provável que aconteça estas fissuras, este excesso de transpiração, esta pele fragilizada pela intensidade, etc. Nós neste momento já estamos a começar com as pré-épocas, nomeadamente na área do desporto, nomeadamente do futebol, já estamos a começar. Se me permitem, há uma linha que faz toda a diferença na gama da Aquilaine, e portanto permita-me reforçar aqui um produto indispensável, que é o NOC, que é aquilo que eu chamo a segunda pele, que é precisamente quando existe este início de desporto, prática intensiva, excesso de transpiração, pele mais vulnerável, risco de fricção, de lesão, etc., é fundamental criar uma camada protetora da pele precisamente para impedir estas alterações ou muitas destas lesões que aparecem, nomeadamente as flictenas, as bolhas, quando nós calçamos um calçado que não está ajustado, que já não andamos há muito tempo e, portanto, nós vimos de um período, os atletas vieram de um período de descanso que acabou a época no final de maio e, portanto, já estão a retomar agora o início da nova época desportiva e, portanto, é fundamental que utilizem, de facto, esta camada protetora de segunda pele para evitar, nomeadamente, as flictenas ou as chamadas bolhas nos pés. Isto não só se aplica a nível profissional, mas, de uma forma em geral, a todos aqueles que praticam desporto, penso que é uma estratégia fundamental. Peço desculpa por este pequenino à parte. Muito bem, vou reforçar, porque de facto o NOC é outra gama desportiva, não é? Aqui para os desportistas da Aquilaine, e o NOC é que de facto previne de facto estas situações todas, constituindo essa tal segunda pele, essa barreira, e é um produto que porventura ainda não é tão conhecido como as restantes gamas, e que é um produto de excelência e que faz toda a diferença, sem dúvida. Aliás, vai-me permitir a interrupção, nós, a Aquilaine, como eu disse no início, é um parceiro da Associação Portuguesa de Apologia há muitos anos, e nós temos uma atividade há muitos anos, uma atividade com 20 anos, que é o apoio aos peregrinos a Fátima, que é uma atividade, eu digo que é uma atividade, mas que é envolvida numa peregrinação, mas não deixa de haver um pé de esforço. Estamos a falar de pessoas que fazem 200, 300 quilómetros a caminhar durante 5, 6, 7, 8 dias, e portanto é um pé com esforço enorme, e é importantíssimo que as pessoas se preparem do ponto de vista físico para essa caminhada e para esse esforço. E é importante que se preparem a todos os níveis, e os pés são fundamentais, porque 90% das patologias dos peregrinos, ao final da peregrinação, são as lesões nos pés. E, portanto, algumas delas também são possíveis de evitar, ou são possíveis de evitar, são possíveis prevenir, e é uma das linhas que, efetivamente, porque é um produto diferenciador. É, de facto, um produto diferenciador, porque nós não temos no mercado, também não temos muito mais respostas. Isso é um facto, portanto, sem qualquer tipo de problema em dizê-lo de uma forma muito clara e muito aberta. Portanto, esta linha, o NOC, é, de facto, um produto que nós utilizamos e recomendamos aos nossos peregrinos, para que eles se preparem para esta caminhada de 200 ou 300 km, porque no fundo acaba por ser um pé de esforço tal e qual como um desportista de alta competição. Eu estava a ver se eu tinha aqui atrás, mas está muito lá em cima. Mas sem dúvida que faz mesmo toda a diferença. E é um produto que começa a o ser pé muito... diabético. Peço desculpa,
é só reforçar, ele é um produto mesmo que ele, nesta altura do ano é muito procurado, porque já começaram as preparações para as maratonas, que vão acontecer, pronto, em outubro, e mais ou menos a partir de abril, maio, é uma altura em que nós começamos a ver que as pessoas começam efetivamente a procurar. E mesmo agora, quando nós estivemos presentes no Congresso de Podologia, o feedback que recebemos de todos os podologistas foi justamente este que o Dr. Manuel acabou de falar. É um produto que, apesar de ser uma gama que ainda não é tão conhecida, já acaba por ser muito, muito procurado e prescrito pelos profissionais de saúde. E também só queria deixar aqui uma nota que vários profissionais de saúde nos disseram que tinham a informação que o NOC estava em ruptura. O NOC não está em ruptura, está com grande distribuição, por isso, caso alguém queira prescrevê-lo, pode fazê-lo, porque temos estoque do nosso lado e as farmácias também podem ter acesso ao produto, ok? Pé de atleta, que disparate, o pé diabético. Sim, resumidamente, Dr. Manuel, porque é que é tão importante olhar em todas as pessoas, mas no diabético, porque é que é tão importante estes cuidados diários, esta hidratação, limpar corretamente, secar muito bem, olhar para os pés com o espelho, enfim, com tudo isso que nós já conhecemos tão bem, para poder observar a planta do pé, hidratar todos os dias. E porque é que os produtos devem ser específicos também para o diabético? Bem, eu muito rapidamente definiria pé diabético como uma bomba relógio. Portanto, o nosso doente diabético, o doente diabético, tem efetivamente uma bomba relógio. É uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento. Isto é um facto, é uma verdade. E por isso, pode explodir, pode rebentar a qualquer momento, porque na verdade é uma catástrofe, mesmo é uma catástrofe. E pode ser evitada esta catástrofe, pode ser evitada. O pé diabético não é mais nem menos do que um pé com duas situações muito complexas associadas. Portanto, a chamada hiperglicemia mantida, o excesso de glicose, portanto, daquilo que caracteriza a diabetes mellitus, vai produzir lesões não só a nível do nervo, e por isso nós temos a retinopatia, temos a nefropatia e temos a neuropatia diabética. No fundo, acaba por ser uma destruição do nervo que nos permite a condução nervosa sensitiva e motora, ou seja, isto dito por outras palavras, o doente deixa de ter ou começa a ter alguma falta de sensibilidade nas extremidades, nomeadamente no pé, e por outro lado também compromete aquilo que é a circulação e a microcirculação. Esta microcirculação compromete não só a visão, compromete nomeadamente o rim e compromete também a circulação sanguínea nas extremidades e nos pés. E se nós tivermos uma planta no nosso jardim que, nesta altura do ano, não lhe coloquemos um bocadinho de água todos os dias, ela morre. E, portanto, o pé, seja diabético, não seja diabético, tem efetivamente de ter irrigação sanguínea para ter oxigenação e para ter nutrientes. E, portanto, o doente diabético vai perdendo estas características. E, portanto, deixa de ter a gota de água todos os dias na raiz da planta. E por isso é que o pé diabético é uma catástrofe. E é tal bomba relógio. E daí ser muitíssimo importante, mesmo muito importante, os doentes diabéticos terem uma atenção muito especializada com o pé. Porque tudo aquilo que nós dissemos aplica-se a todos os doentes, a todos, sem exceção, nomeadamente aos diabéticos, e os diabéticos devem ser aqueles que devem ter mais cuidados. Os diabéticos, os profissionais de saúde que trabalham com doentes diabéticos, os cuidadores e os próprios familiares dos doentes diabéticos. E temos de ter mesmo todos muito cuidado. Aliás, eu aproveito, porque estamos a falar com a população de uma forma geral, temos aqui alguns colegas, temos aqui outros profissionais de saúde, e eu aproveito para fazer aqui um alerta. Nós, nomeadamente, a dispensa de determinado tipo de medicamentos na farmácia são controlados e bem controlados, antibióticos, anti-inflamatórios, etc., sob prescrição médica, e o farmacêutico, de facto, tem esse cuidado e está obrigado tem essa responsabilidade. E eu chamo a atenção do seguinte: um queratolítico, um chamado calicida, que se dá a um doente diabético, é a mesma coisa que lhe dar uma arma para o doente pôr fim à vida.
Colocar um calicida num doente diabético é sinal de ferida, sinal de infecção e sinal de amputação. E isto muitas vezes acontece no espaço de uma semana ou 2 ou 3. E, portanto, um queratolítico, um calicida, um doente diabético, nunca, jamais. E, portanto, a ninguém, mas ao diabético nunca mesmo, porque depois todos os compromissos que tem de cicatrização, etc, etc. E, portanto, fez um pequenino à parte, mas é importantíssimo que este doente diabético tenha um cuidado na preservação da pele. É fundamental. Integridade da barreira que descreveu há pouco. Esta barreira tem que estar íntegra. Completamente. E, portanto, ao primeiro sinal, ao primeiro sintoma, deve de facto ter esse cuidado. E muitas vezes este pé diabético realmente tem características muito específicas. Muitas vezes há cremes que efetivamente têm as características para as hiperkeratoses, que têm percentagens de ureia muito elevadas, que podem ser usados em doentes perfeitamente normais, sem qualquer tipo de problema vascular ou de neuropatia. Um doente diabético já deve haver esse controlo na percentagem de ureia. E, portanto, deve haver aqui alguns cuidados. E também, por isso, é que, nomeadamente a Aquilaine, tem uma linha específica para o pé diabético e, portanto, que, na verdade, foi pensada e foi desenvolvida para proteger, para que o pé diabético seja um pé mais protegido, um pé menos fragilizado, e de facto menos suscetível a estas lesões. Sabem que muitas vezes eu recomendo aos doentes não diabéticos, também recomendo os produtos da linha do doente diabético. Muitas vezes os doentes ficam, mas eu não sou diabético, Sr. Doutor, isso depois não é diabético, mas tem um pé fragilizado, tem um pé vulnerável que precisa de cuidados muito específicos. E de facto esta linha para o pé diabético tem todas as características que um pé precisa, do ponto de vista de nutrientes, do ponto de vista de hidratação, do ponto de vista de proteção, e por isso é fundamental que os doentes diabéticos, todos, mas os doentes diabéticos, realmente tenham este alerta. Cuidado diário. É verdade, verdade. Nós temos mais de 1000 amputações por ano. Mais de 1000 amputações por ano. Como eu dizia no início, gastamos entre 25 a 30 milhões de euros por ano em amputações. 25 a 30 milhões. Sabem que, felizmente, isto é uma responsabilidade do Governo, e enquanto Presidente da Associação Portuguesa de Podologia também tenho de fazer este alerta. Nós, na zona norte do nosso país, onde temos 65 a 70% dos podologistas que existem na zona norte, mas também temos 26 centros de saúde, cuidados de saúde primários com consulta de podologia, e temos 15 hospitais desses, 15, 12 são na Zona Norte, no Serviço Nacional de Saúde, com consultas de podologia. E por isso é que nós, nos últimos 5, 6 anos, reduzimos cerca de 2/3 das amputações, principalmente comparativamente com a região Lisboa e Vale do Tejo, comparativamente com a Zona Norte, há uma diferença muitíssimo significativa. Estamos a falar, nomeadamente da Zona Centro, 3 vezes mais, do ponto de vista percentual, de amputações. E, portanto, não há cuidados de saúde especializados e diferenciados na área da saúde pública, e nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde, feito por podologistas. E isto é uma grande diferença. E por isso, permita-me este pequenino à parte, mas é fundamental. E os doentes diabéticos, mesmo não tendo muitas vezes esses cuidados no Serviço Nacional de Saúde, devem procurar profissionais especializados, diferenciados, podologistas, para os poder tratar bem, poder recomendar bem, e com estas associações e termos de facto estas parcerias e termos produtos que se diferenciam em todas as áreas, mas nesta área do pé diabético, é fundamental para prevenirmos estas amputações. Sem dúvida, Dr. Manuel, e não podia estar mais de acordo consigo. E é preciso falarmos destas inequidades no país para que possam ser mitigadas e resolvidas, não é? Esta distribuição que referiu de podologistas, de facto, é abismal, não é? Os valores que mencionou, portanto, têm mesmo que ser mencionados e temos que, de alguma forma, fazer ou dar passos para que essa distribuição seja o mais possível equitativa por todo o país e que todo o país tenha acesso aos mesmos cuidados com os mesmos especialistas. É muitíssimo importante, sem dúvida. Como é a podologia. E referi um aspecto muito importante, que eu agora também sublinhava e com isto terminávamos,
que era, nem sempre, quando uma embalagem do produto diz que é apto para pés diabéticos ou para o diabético, não quer dizer que não seja também para outras pessoas. Simplesmente foi estudada nesta população específica. Não é, Patrícia? O que é que nos pode dizer sobre este creme que também é um líder de mercado? Sim, é justamente isso. No caso deste produto em específico, não quer dizer que ele não possa ser usado por outras pessoas. Aquilo que a marca foi querer foi fazer estudos e testes em pessoas que tenham uma patologia específica e que precisam de um cuidado específico, e como tal foram feitos estudos à volta disso. Explicar também que, em termos de galénica, se aplicarmos esse produto, vamos perceber que ele tem uma textura bastante simples de aplicar, à semelhança até do primeiro que nós mostramos. Ele, em termos, quando se for espalhar, vai-se perceber que tem uma textura também bastante simples de espalhar. E também é um produto que tem enorme distribuição. E também não é gorduroso nem pegajoso. Exatamente. Também é um produto com enorme distribuição e que está a funcionar mesmo muito, muito bem, que acaba por ser a escolha não só dos profissionais de saúde, mas também já de muitos clientes mesmo. Patrícia, quer deixar-nos uma mensagem final? Pronto, aqui mais uma vez é reforçar-nos a importância mesmo de procurarem profissionais de saúde e soluções que sejam adequadas aos seus problemas. Mais uma vez, aqui também queria aproveitar para agradecer não só a colaboração dos dois por estarem aqui no final de um dia de trabalho a falarmos aqui sobre este tema que nós achamos muito importante e destacar a importância de não esperar só por esta altura do ano, por procurar cuidar dos pés. É um cuidado que tem de acontecer durante todo o ano e que nós temos mesmo essa preocupação em consciencializar as pessoas e procurar que esse cuidado aconteça durante todo o ano. Aqui também só em específico ao Dr. Manuel, acho que é muito importante o trabalho que tem vindo a ser feito pela Associação Portuguesa de Podologia de dar passos em frente, nomeadamente relativamente a estes temas dos cuidados dos pés e da importância de procurar o melhor cuidado para esta área do corpo que é tão pequenina, mas que é tão complexa. E pronto, e por isso acho que é muito importante iniciativas como estas para garantir que as pessoas comecem a ficar cada vez mais informadas, porque no fundo a informação é o maior poder que nós podemos ter para nos salvaguardarmos de situações mais desconfortáveis que possam vir a acontecer de futuro. Dr. Manuel, uma mensagem final que queira deixar? Bem, eu deixo só um desafio. Como nós estamos nesta altura do campeonato no verdadeiro sentido da palavra, estamos nos quartos de final do Euro, não é? Com a nossa seleção portuguesa. As pessoas que nos estão a ver e muitas vezes para pensarem na importância que de facto os nossos pés têm, imaginem o que poderia ser o nosso Cristiano Ronaldo, a fazer a marcação de uma penalidade e ter um problema no pé. Portanto, isso efetivamente iria comprometer o desafio, iria comprometer o resultado final, ou muitas vezes, e isto é um facto, muitas vezes as pessoas não entendem porque é que um atleta muitas vezes não foi convocado, porque é que não foi a um jogo, muitas vezes porque o selecionador não o convocou, mas muitas vezes é porque também os atletas também têm problemas de saúde e que também os compromete muitas vezes de participar em algumas atividades profissionais, nomeadamente num jogo de futebol. E posso-vos dizer e garantir que muitas dessas lesões e incapacidades são de facto no pé. E quando nós pensamos num profissional de saúde de alto rendimento, nomeadamente um futebolista, que muitas vezes, e estamos a falar de uma elite, mas que estamos a falar de milhões em termos de ordenados, e que quando está efetivamente incapacitado para poder participar num jogo de futebol, a repercussão, as consequências são de facto muitas. E muitas vezes as pessoas não podem imaginar, mas muitas vezes é porque temos uma unha que está encravada, ou porque temos uma sesamoidite, uma metatarsalgia, ou uma tendinite, ou muitas vezes até porque temos uma fissura no pé que lhe provoca uma infecção e uma celulite que impede que aquele atleta possa ter a participação num desafio e num jogo tão importante e muitas vezes decisivo. Portanto, esta é a mensagem.
pensem, de facto, nos pés como um órgão fundamental para nós podermos desempenhar as nossas atividades diárias, como nos deslocarmos, como subirmos umas escadas, como fazermos as nossas atividades, uma caminhada, e, portanto, é importantíssimo termos os pés bem tratados e bem cuidados. Há um provérbio chinês que diz o seguinte: se quiserem esquecer os problemas da vida, calcem os sapatos apertados. Fantástico! E, portanto, assim termino e agradeço a oportunidade e dou os parabéns pelo desafio, porque é com mensagens como estas que vamos desfazendo alguns mitos e vamos contribuindo também para a própria literacia em saúde, nomeadamente nesta área tão importante como a área da podologia. Muito obrigado e parabéns. Obrigada eu, obrigada a nós, obrigada Patrícia, a si em especial, à Francisca também, à Inês e à Aquilaine, Portugal. Muito obrigada por terem lançado este desafio e termos aqui a oportunidade de falar um bocadinho sobre a saúde dos pés, sobre as gamas, as várias gamas da Aquilaine, que é uma marca que dá uma resposta tão completa e que é líder de mercado em Portugal e não só. Portanto, muito obrigada por este desafio, foi um gosto enorme. Dr. Manuel Portela, nem sei que lhe diga. Olha, foi um gosto enorme ouvi-lo, aprender consigo. É um comunicador de nada. Explicou com uma simplicidade temas que são tão complexos, portanto só lhe posso dar os parabéns, agradecer, foi um gosto muito grande, senti o seu entusiasmo em relação a esta área, acho que a comunidade que esteve aqui connosco também. Muito obrigada por tudo o que partilhou, esta partilha de conhecimento, promoção de literacia em saúde e desejar as maiores felicidades enquanto líder, enquanto presidente da Associação Portuguesa de Podologia e dizer que o que precisar das dicas da farmacêutica estou ao seu dispor, ao vosso dispor para o que entenderem e deixar também aqui um desafio. Espero que esta tenha sido a primeira conversa de muitas, porque de facto a saúde dos pés é determinante para a nossa saúde global. Portanto, um bem-aja aos dois, muitíssimo obrigada, foi um gosto enorme. Peço desculpa se ultrapassámos completamente os nossos tempos, mas como perceberam, tínhamos ainda imenso para conversar sobre isto tudo e tanto que ficou por dizer e por explorar. Obrigada a todos que ficaram connosco até esta hora, do fundo do coração, obrigada. É para vós que nós fazemos e construímos e preparamos estes nossos cedrões. E esta semana, excepcionalmente, temos dose dupla de lives. Amanhã temos novamente live, porque houve aqui uma situação de agendas que não tinha sido possível, e então, conjugar até agora, e então amanhã estamos aqui novamente e vamos falar de psoríase e a importância da dermocosmética no controle da psoríase, que também ocorre nos pés. Mas amanhã voltamos a esse tema. Fiquem bem a todos. Muito obrigada. Está aqui alguém a dizer foi incrível, foi mesmo incrível. Muito, muito obrigada. Fiquem bem, com mais e melhor saúde e até amanhã. Obrigada. Doutora Paula, doutora Patrícia, parabéns e obrigado pela oportunidade e muitos parabéns pela excelente comunicação. Uma boa noite. Obrigada Boa noite. filha. Uma boa noite, com licença.